Olá, o meu nome é Carla Faneco, sou professora no agrupamento de escolas de Sampaio e sou autora do Missão Mate 5. O meu nome é Nuno Valério e sou professor no agrupamento de escolas Professor Reinaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, e também sou um dos autores do Missão Mate 5. Neste webinar, nós vamos falar de cálculo mental. Primeiro, vamos enquadrá-lo nas novas aprendizagens, vamos falar um pouco de para que serve o cálculo mental, vamos dar indicações de algumas estratégias para trabalhar em sala de aula e desenvolver com os nossos alunos esta competência que é calcular mentalmente. Ora bem, o cálculo mental aparece nas novas aprendizagens essenciais na sequência do primeiro ciclo. No primeiro ciclo, os alunos terão iniciado o desenvolvimento do sentido do número em relação com a forma como os números são usados no dia a dia e a sua relação com as operações, através, sobretudo, da resolução de problemas. No segundo ciclo, o trabalho com as quatro operações elementares é alargado aos números racionais ou negativos e introduz-se a potenciação. Ora bem, o cálculo mental surge, por isso, em vários contextos, nomeadamente na multiplicação e divisão de decimais, para realizar cálculos, selecionar valores, etc., que permitam mais facilmente a realização do cálculo mental. Por outro lado, usa-se também em várias situações, como para calcular a média, entre outras situações, sempre que ele é oportuno, o seu surgimento, principalmente na resolução de problemas. Como subtópico, ele surge também no capítulo, no nosso caso, no capítulo de frações, decimais e percentagens, para compreender e usar com fluência estratégias de cálculo mental para a adição e subtração de frações, mobilizando as propriedades das operações para produzir estimativas ou o valor exato de um cálculo. Assim, surge para tirar partido da regra da multiplicação e divisão por 10, 100 mil, por uma décima, uma centésima, uma milésima, etc. As aprendizagens essenciais sugerem que se proponham rotinas de cálculo mental regularmente com toda a turma, promovendo a identificação e discussão de estratégias que podem vir a ser utilizadas e dando feedback aos alunos de modo a favorecer a sua autorregulação. Outra das formas em que o cálculo mental surge é quando se fala da razoabilidade do resultado de uma operação ser obtida, ou seja, quando é preciso verificar se aquele valor faz sentido ou não faz, e até mesmo na realização de estimativas. No sexto ano, o cálculo mental estende-se às frações. Faz todo o sentido que o cálculo mental esteja presente nas novas AEs, já que ele também está presente nos nossos dias. O cálculo mental é uma ferramenta, não só quando fazemos cálculos com dinheiro, mas também quando fazemos cálculos com outras grandezas. Na nossa rotina fazemos cálculos com tempo, com distâncias, com massa, e é verdade que nem sempre os cálculos que fazemos são exatos. Na maioria das vezes até são aproximações. Essas aproximações acontecem quando os números nos fazem sentido. E o cálculo mental serve também para dar esse sentido ao número e entender os números como um todo. Por exemplo, quando somamos 245 com 35, não faz sentido desmanchar aqui o 245, mas sim acrescentar o 35, adicionando 5 unidades, visto que assim o número fica mais redondo, fica com 250, e acrescentamos então as 30 unidades e desmanchamos sim o 35, em 30 mais 5, mas não em 3 e em 5, o que faz toda a diferença. Estas estratégias são muito pessoais, cada um tem a sua estratégia e desta forma o cálculo mental vai desenvolvendo a nossa confiança. Os alunos vão percebendo que cada um tem a sua estratégia, que não há só uma estratégia que resulta e sentem por isso confiança para mostrarem e vão melhorando gradualmente o seu cálculo. O que é o cálculo mental? Qualquer professor de matemática já ouviu esta frase, é fazer contas na cabeça. Realmente é visualizar a conta na cabeça, é não precisar do papel e do lápis. É usar o que conhecemos dos números para fazer as operações, visualizando as transformações que vão chegar ao resultado. Mas não é fazer o algoritmo no ar, e isso já não é cálculo mental. E será que podemos usar o papel e o lápis? Sim, claro que sim. Quem não teve já que conferir, por exemplo, uma conta de supermercado com muitas parcelas,
que usou a caneta, que usou o papel para somar os números que são mais convenientes ou, muitas vezes, para agrupar as parcelas que dão mais jeito para fazer o cálculo. Estamos, assim, a desenvolver estratégias de cálculo mental, mas utilizando o papel e o lápis. Carla acabou de dizer, o cálculo mental permite uma série de estratégias e os alunos podem usar aquela que é mais conveniente para si. Ao contrário daquilo que acontecia quando nos diziam não podes contar ou imaginar a conta na cabeça, em que só havia na realidade, ou melhor, a forma de calcular o cálculo mental era a mesma do que se calculássemos com papel e lápis, porque a estratégia era a mesma, era fazer o algoritmo, primeiro com os números, não como um todo, como a Carla disse também, mas por partes do número. Somamos e vai um, e nós imaginávamos esse que vai na cabeça, imaginávamos ali ao lado e depois íamos buscá-lo. Ora bem, o cálculo mental é flexível e ativo se permitir realmente que o aluno possa ter várias opções. E, por exemplo, temos aqui o exemplo do 650 menos o menos 150 na primeira situação. É uma subtração e tal como a Carla já tinha explicado ali para a adição, o que nós estamos a fazer aqui é decompor o 150, primeiro tirar 100, depois tirar 50 até obter o 500, mas podíamos fazer a mesma coisa, podíamos tirar primeiro 50 e depois 100, consoante nos der mais jeito, e assim já estamos a permitir que o aluno adapte o cálculo aos números que lhe são mais convenientes e mais familiares e à forma como ele quiser melhor. Mas também podíamos fazer logo de outra forma. 650 tiramos 200, estamos a tirar mais 50 do que aquilo que devemos, e ficamos com 450. Então, se ficamos com 450, agora só falta somar 50 para compensar aqueles que tiramos a mais e obtemos novamente o 500. E por que não fazer a subtração com o outro sentido que a subtração tem, que é quantos faltam para começar no 150, somar-lhe 50, já chegámos a 200, que é um número redondo, 200, falta-nos somar mais 400, já estamos no 600, 600 já só nos falta somar 50 para 650. E ficamos então aqui com o 500. Atenção que este cálculo, embora seja uma estratégia, pode ser feito com papel e lápis e pode-se usar o papel e lápis, como a Carla também já disse. A verdade é que nós temos que adaptar os números que queremos calcular e temos que fazer isto com compreensão, e por isso é que o cálculo mental pode ser bastante flexível e também ativo, uma vez que eu tenho uma ação sobre os números e eu posso usar esses números consoante me são mais convenientes. E isso só pode ser feito se eu fizer com compreensão. E então, que se trabalha com o cálculo mental? Com o cálculo mental trabalha-se o número, ao contrário da maior parte dos algoritmos, ou dos algoritmos convencionais. Nos algoritmos convencionais trabalha-se apenas uma parte do número. Por exemplo, quando eu somo 43 mais 49, somamos ordem à ordem, e quando eu somo 9 com o 3 e o i vai 1, esse transporte, nós não estamos a ver o número como um todo. No cálculo mental, dá-se sentido ao número num todo. Também as propriedades do cálculo são trabalhadas quando trabalhamos o cálculo mental. Por exemplo, quando eu multiplico 43 vezes 12, provavelmente vou usar a distributiva com mais sentido, ou mesmo com o sentido que ela tem. As propriedades das operações realmente nada servem se não forem aplicadas. O importante nas propriedades é saber usá-las. E na escola, habitualmente, valorizam-se apenas os nomes das propriedades. Muitas vezes o que falha é a aplicação das próprias propriedades, dando-lhe assim sentido. Normalmente na escola é valorizado o nome da propriedade, sei lá, eu tenho que saber que é a propriedade comutativa ou distributiva por si só, mas sem a usar, o que não faz muito sentido. Os cálculos intermédios também são muito trabalhados no cálculo mental, como já foi dito há pouco, até mesmo usando estratégias onde o papel e o lápis está a ser usado para trabalhar o cálculo mental. E também os factos numéricos. A tabuada realmente é um facto numérico que é muito trabalhado no cálculo mental, mas não só. Há outros factos que também podem ser conhecidos pelos alunos e que se trabalham quando o cálculo mental é trabalhado. Por exemplo, saber que 4 mais 5 dá 10 e trabalhar todos os amigos, 4 mais 5 dá 9, desculpem, e todos os amigos do 10, o 6 com o 4, o 7 com o 3, saber que 45 e 55 dá 100,
são factos que os alunos vão se apropriando gradualmente e utilizar depois em cálculos intermédios e finais futuramente quando estão a usar para o cálculo mental. Claro que nós podemos traçar um caminho para o cálculo mental, mas esse caminho, nós no segundo ciclo, vamos dar continuidade àquilo que já tinha sido feito no primeiro ciclo. Uma das estratégias que é possível que tenha sido utilizada, mas que nós podemos usar como ferramenta, é o uso de uma reta numérica. Neste caso não é bem uma reta numérica, porque não interessa, no exemplo que nós temos aqui, não interessa a posição dos números, não interessa ser uma reta graduada. Aqui é uma linha que é uma ferramenta, é uma linha vazia, por assim dizer, e que me permite entender os números e é uma hipótese de iniciação de trabalhar o cálculo mental, dando-lhe um suporte visual muito importante. Por exemplo, o 600, se eu quero tirar 241 ao 600, posso tirar 200, chego ao 400, depois tiro mais 60, desculpem, mais 40, para chegar a 360, e finalmente tiro 1, que é o que me falta. Ou seja, vou tirando 200, vou tirando 40, vou tirando... Mas também posso fazer o inverso, e isto pode ser representado numa linha vazia. 241, vou somar 9, porque é o número que me dá jeito a arredondar, que é 250, mais 50 chego logo a 300, e depois novamente, com mais 300, chegarei então ao 600, que é o número que eu quero obter. Mas até poderia fazer de outra forma, poderia fazer mais 50 primeiro, depois mais 9, ou mais 300, quer dizer, é flexível nestas vertentes. Outra das coisas que a Carla tem a dizer nas suas intervenções é o trabalhar o número com o sentido, é o sentido do número, e trabalhar o número com a estrutura decimal, ou seja, decompor, não decompor em pedacinhos de números, por exemplo, neste caso 600 menos 241, não fazer 600 menos 2 menos 4 menos 1, ou 6 menos 2 e os que vão, e etc., o algoritmo na cabeça, mas sim desmanchar, decompor o número na sua estrutura decimal, ou seja, em 200, 40, 1, em classes, ordens, aquilo que nos é mais conveniente. As propriedades das operações, como a Carla também já disse, é o caminho final, porque eu tenho que entender essas propriedades com sentido para as poder usar. Portanto, primeiro, linha vazia, reta, para dar uma ideia visual e começar a desenvolver o cálculo mental. Linha reta, pode ser uma tabela, há várias formas de desenvolver o cálculo mental e que no primeiro ciclo já foram iniciadas, nós damos continuidade. Depois a estrutura decimal, continuar a desenvolvê-la e finalmente as propriedades das operações, e aqui já será mais a nossa função, sendo que depois terá continuidade no terceiro ciclo. Claro que estas estratégias vão sendo desenvolvidas ao longo de um tempo, não são estratégias que podem ser aprendidas pelos alunos num só momento, em sala de aula, portanto, a regularidade é uma questão importante no cálculo mental. Temos que criar condições para que existam momentos da sala de aula com rotinas, com tarefas curtas, momentos que são vários ao longo do ano, porque este processo é um processo que os alunos se vão apropriando com o tempo. Claro que também é importante ir diversificando as experiências, não fazer sempre o mesmo tipo de rotinas, porque todas elas nos vão trazer uma bagagem maior no conhecimento de outras estratégias diferentes ou no desenvolvimento de outras competências do cálculo. Aproveitar os acontecimentos significativos em sala de aula também é sempre importante para desenvolver o cálculo. Muitas das vezes estamos a resolver um problema ou alguma investigação coletiva em que surgem números que são muito bons para desenvolver qualquer competência ou até apropriar-se de uma quantidade. E a discussão em coletivo também é outra estratégia muito importante, visto que os alunos assim vão ouvir também as estratégias dos colegas, vão perceber o que é que o outro usa para chegar àquele cálculo, e como já dissemos há pouco também, é importante perceber que não há só uma forma de chegar àquele cálculo mental, não é? Não há só uma forma de fazer aquele cálculo.
podemos fazer de diferentes formas e todas elas serem corretas, mas há sempre uma estratégia ou várias estratégias que são mais poderosas que outras. E quando nós as ouvimos, vamos tendo esse conhecimento e vamos também trazer para nós essa estratégia mais poderosa e usá-la numa nova oportunidade. Portanto, estas são todas aqui coisas importantes para desenvolver o cálculo em sala de aula. A regularidade, diversificar experiências, aproveitar acontecimentos que na sala de aula surgem e que fazem sentido usar o cálculo e a discussão em coletivo para nos apropriarmos de estratégias que outros também tenham. Vamos falar um pouco das rotinas que podemos fazer de cálculo mental em sala de aula. Podemos fazer contagens que podem ser coletivas, fazer uma corrente de contagens com toda a turma. Por exemplo, nós fazemos várias vezes, começamos por contagens simples, contar de 10 em 10, que são coisas que os alunos conseguem fazer facilmente, dá-lhes também confiança para depois começar a fazer outras mais difíceis. Sempre que fazemos assim umas de 10 em 10, depois passamos para aquelas contagens de 9 em 9, que fazem sentido a seguir ao 10. Eles têm muita dificuldade a fazer contagens de 9 em 9, mas vão percebendo que vão ter que saltar de 10 em 10 e tirar 1. Depois fazemos contagens de 11 em 11. Todas estas estratégias de sala de aula vão trazendo aqui grandes melhorias, quer na confiança, quer no conhecimento do número, quer até em estratégias de cálculo. No Missão Mate surgem várias vezes nas laterais, aqui por exemplo temos o exemplo deste Matematicar, é uma sugestão de treino de uma sequência, a sequência de base 2. Neste caso, este Matematicar surge aqui associado aos conteúdos que estão a ser trabalhados no capítulo, outras vezes não é assim. Mas também esta contagem ajuda os alunos a desenvolver estratégias de raciocínio, de cálculo e também, mais uma vez, de melhoria de confiança. Outra das estratégias que nós apresentamos, embora só apresentemos uma vez, mas se fizer várias vezes pode constituir uma rotina, é o número do dia. Em muitas situações os alunos já o fazem no primeiro ciclo, nós quisermos dar continuidade. Consiste em quê? Em escolher um número, ou escolhemos um número, ou então é o número que corresponde ao dia, imaginem que é o dia 18, e depois é os alunos encontrarem relações ou regularidades ou coisas que acontecem sobre o dia 18. Por exemplo, há aspectos que são muito significativos e do ponto de vista emocional para os alunos, por exemplo, o dia do aniversário do pai, a idade da irmã, etc. Mas depois, rapidamente, surge uma série de factos numéricos. Aqui não é calcular algo, mas sim esse ser o resultado de um cálculo. E rapidamente os alunos conseguem estabelecer regularidades, que é, ou quer seja com adição, subtração, ou etc. É verdade que os alunos dizem muita coisa, mas depois cabe ao professor ter que as organizar e fazer por ordem. E pôr por ordem. Muitas vezes nós, quando fazemos estas rotinas de cálculo mental relativas ao número do dia, temos um cartaz na sala de aula com um conjunto de folhas e para cada número nós vamos fazendo um cartaz, por exemplo. E aí conseguimos ver também qual é a evolução que os alunos fazem, quais são as relações que eles vão fazendo com os números. Muitas vezes eles vão procurar coisas que já fizeram e repetem ou associam umas com outro valor diferente, e é outra forma de dar sentido ao número, e neste caso desenvolver o cálculo mental. Outra das rotinas que nós temos, embora não seja bem uma rotina, mas são mais bem acontecimentos, se eles quiserem podem repetir várias vezes e jogar várias vezes, porque são inacabados, são alguns jogos. Neste caso nós temos um 4 em linha da multiplicação, tem 4 números, eles têm que juntar 2 a 2 até fazer um jogo de 4 em linha, na multiplicação. Qual é o objetivo? Muitos alunos têm dificuldade na tabuada, muitos ainda não conseguem multiplicar alguns números, e aqui são obrigados a encontrar um determinado resultado, um determinado produto, com aqueles fatores que lhes é conveniente para obterem um 4 em linha. E eles são obrigados a encontrar aquele produto. Outro dos jogos que nós propomos e que os alunos gostam muito é o jogo do galo na multiplicação. Inicialmente, e porque são números maiores,
daquela listagem eles têm que fazer, têm que os multiplicar e muitas vezes eles têm dificuldade, então nós encorajamos a que se use a calculadora, mas rapidamente eles apercebem-se das terminações e começam a perceber que eles têm que juntar determinados números para obter determinado resultado. E é outra das formas para desenvolver o cálculo mental, neste caso a multiplicação, como é óbvio. Outra rotina que também surge no Missão Mate são as tirinhas de cálculo mental. Aí sim, com uma regularidade bastante grande, porque em todos os fins dos aplicas surge sempre uma tirinha de cálculo mental. Estas tirinhas surgiram aqui no Missão porque eu e o Nuno realmente quisemos dar este destaque ao cálculo mental. As tirinhas podem ser usadas, o facto de elas estarem lá realmente ajuda-nos bastante aqui ao professor a não ter que andar à procura delas, não é? Elas estão lá disponíveis e podem ser usadas de variadas formas. Muitas vezes o que nós fazemos é usar um tempo da aula que pode ser no final, normalmente até o fazemos assim no final, dedicamos assim aquele tempo àquela estratégia, a estratégia é falada, muitas vezes até colocamos no quadro e depois ou damos um certo tempo, sei lá, 2, 3 minutos, para os alunos todos cumprirem aquelas 8 sugestões, ou então também podemos fazer de outra forma, que é, e fazemos várias vezes, assim que vários alunos terminem, 5, 6 alunos, passamos então, acabamos o tempo e vamos ver como é que todos conseguiram fazer. Estas estratégias são estratégias que também foram pensadas para desenvolver propriedades do cálculo, sentido numérico, e vai-se conseguindo perceber aqui um melhoramento do cálculo nos alunos ao longo do ano, sempre feito com esta regularidade. É verdade que tem outra vantagem, não é o professor saber se o aluno se o aluno já, com quantos acertou, o objetivo não é isso, o objetivo é que o próprio aluno se aperceba se está a melhorar ou não. Portanto, a contagem de quantos conseguiu resolver, a nossa sugestão é que seja do aluno e depois, quando ele repete outra vez outra tirinha, vai perceber se melhorou ou se não melhorou e depois, obviamente, pode treinar em casa, se quiser pode repetir em casa para treinar o cálculo mental. Portanto, nós estimulamos o aluno a que depois tente mais vezes para ir melhorando. E pronto, são estas as tirinhas de cálculo mental, são variadíssimas, como a Carla já disse. E depois temos aqui uma checklist de conteúdos. O que é isto? É uma checklist de todos os conteúdos que existem no quinto ano, no Missão Mate 5, que vai ser enviada para os utilizadores do Missão Mate. E ela pode ser exposta na sala com todos os conteúdos, pode-se indicar quando é que o tema foi lecionado e se já foi lecionado, ou até pode cada aluno ter uma grelha destas no seu caderno e fazer um levantamento daquilo que já aprendeu, pondo ali um checklist nos retângulozinhos, e assim ele próprio ter noção de se está a fazer as aprendizagens ou não está a fazer as aprendizagens e quanto lhe falta para aprender e que coisas lhe falta para aprender no quinto ano. Pronto, esperemos que tenha sido esclarecedora esta sessão sobre o cálculo mental. Muito obrigada a todos por estarem presentes. E até à próxima. Até à próxima.